Angélica Vieira é coordenadora do eixo educacional de turismo, hospitalidade e lazer no SENAC Santa Catarina. Profissional com mais de 30 anos de experiência em empresas multinacionais do segmento de hotelaria e do setor de agenciamento e operações turísticas. Já atuou como guia de turismo internacional na América do Norte e Europa. É consultora em roteiros de viagem para agências e operadoras. Tem formação em letras pela UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, em pedagogia pela UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, e em administração hoteleira pelo Centro Europeu. É especialista em educação à distância pelo SENAC e em gestão da gastronomia pela Univale. Convidamos agora a palestrante Angélica Vieira. Antes de começar, quero agradecer a oportunidade, o convite da FEComércio Minas, Sesc Senac, para nós estarmos aqui essa noite. Quero agradecer a presença de vocês também, por nos dar a oportunidade de compartilharmos algumas coisas aqui essa noite. E depois da palestra do Rafael, como assim? O que eu posso dizer depois desse piá? Na verdade, eu fiquei pensando como falar sobre tecnologia e indicadores no turismo. E eu pensei de que talvez se eu fizesse a minha história, a minha trajetória, talvez fosse uma linha de identificação de muitos de vocês. E eu acho que é por aí que eu vou, tá? Vamos ver se agora funciona. Eu sou uma baby boomer. Eu tive o privilégio de nascer entre os anos 50 e 60. Privilégio porque foi na minha geração que o homem chegou na Lua, que a TV ganhou cores. Foi na minha geração que nasceu o movimento hippie, que originou a contestação política e social, o inconformismo, os movimentos pela paz, a ideologia libertária, a revolução sexual, o feminismo, o rock and roll. É um privilégio ter vivido esse tempo que a maioria de vocês aqui não viveu. Bom, privilégio também porque a minha geração trouxe a preocupação com a qualidade de vida e a busca da autonomia. Privilégio porque nós, e eu sei que tem alguns aqui que são boomers também, tá? Alguns são boomers. Não, alguns poucos, tá? Alguns pouquíssimos. Mas olha, nós temos o privilégio de sermos os pais da geração X, os avós da Y e... Olha, de acordo com pesquisas incontestáveis da Organização Mundial de Saúde, Z, nós vamos ficar aqui ainda por muito tempo. Bom, eu sou uma baby boomer. Eu vivenciei mudanças profundas no comportamento social e profissional do nosso tempo. Essas mudanças foram alimentadas pela tecnologia. Tecnologia vinda depois de tempos de guerra. E é baseada nessa vivência que eu me permito afirmar que o futuro sempre chega. Eu tenho certeza de que muitos de vocês vão achar que algumas coisas que o Rafael falou, e algumas até que eu vou citar aqui também, são coisas de um futuro. Não, o futuro sempre chega. E
para percebermos o impacto dessas tecnologias no segmento do turismo, então, eu gostaria de convidá-los a me acompanhar num case, uma retrospectiva breve, mas extremamente nostálgica, da trajetória dessa boomer aqui, como turista. Bom, eu sempre fui uma criança muito curiosa. E essa curiosidade, eu fui uma criança que nasci na área urbana, eu nunca morei na roça, tá? Aquela coisa, não, eu nasci na área urbana. Então, eu tive acesso à televisão também muito cedo, tá? Não era colorida, mas depois, porque era muito cara. Mas depois a gente conseguiu comprar uma colorida. Bom, essa curiosidade era geralmente sanada pela leitura, né? E eu aprendi a ler muito cedo. Aos 10 anos, mais ou menos, quando as meninas estavam lendo histórias de princesa, eu preferia Júlio Verne. Esse, sim, era um mundo extraordinário. Agora, o mais impressionante era saber que em 1860, 1870, quando o Júlio Verne ele escreveu histórias fantásticas sobre submarinos, máquinas voadoras, viagens à Lua, nada disso existia. Era totalmente fruto de uma imaginação fértil. Tudo ficção, mas o futuro sempre chega. E aos mais ou menos 12 anos de idade, eu estava vivendo aquilo que 100 anos antes o Júlio Verne tinha previsto. Bom, aos 17 anos... Vai pra cá. Opa. Aos 17 anos, eu voei pela primeira vez. Era a primeira metade dos anos 70 e eu viajei para participar de um programa de intercâmbio nos Estados Unidos. E eu voei naquele avião ali, ó. Aquele ali é um DC-10 da Varig. E olha, quando eu disse que é nostálgica mesmo. Eu não tirei essa foto, eu não tirei essa imagem do Google, não. Essa é a minha passagem, ó. Tá lá, da Varig. A passagem aérea, ela dá até para ver, ó, 12 de julho de 74. Tá? Bom... Em 73, 74, quando eu viajei, era uma grande aventura rumo ao desconhecido. As informações eram muito poucas, a comunicação era muito difícil e cara. Durante um ano que eu fiquei fora, eu falei 2 vezes apenas com a minha família. No dia do meu aniversário e no dia do Natal. Tá? Isso porque não existia DDI. A descagem, as ligações telefônicas eram feitas via cabo submarino, via telefonista, eram caríssimas. Eu sei que a gente falou por alguns minutos e os meus pais pagaram uma pequena fortuna por isso. Então, era muito complicado. 20 e poucos anos depois, já nos anos 90, a minha filha... também participou do mesmo programa de intercâmbio, né? E aí nós já existia a internet e nós já nos falávamos por e-mail. E falávamos também em tempo real, por texto, numa coisinha chamada Mirk. Alguém lembra disso? Uma tela toda preta, cada um era de uma cor e se falava ali em tempo real. E outra coisa, a internet, a comunicação continuava cara, né? Porque a internet era discada, ou seja, era lenta, e era muito cara. Era um pulso, 3 minutos, 3 minutos de uma linha telefônica. Então, todo mundo esperava dar meia-noite para poder falar mais baratinho, né? Estou vendo uma opção de carinha assim, ó. Tá. Então... Agora, no próximo ano, a minha neta também vai participar do intercâmbio. Tá? E eu sei que eu vou poder falar com ela a qualquer hora
eu quiser, né, por imagem e voz via Skype. Gente, uma grande mudança dentro de uma mesma geração. Vocês estão percebendo, né? Uma grande mudança dentro de uma mesma geração. Bom, no final dos anos 80, vamos voltar ali para a historinha. Ups. No final dos anos 80, eu fiz, vocês estão me acompanhando aí através do tempo, né? No final dos anos 80, eu fiz uma viagem internacional de férias. Para essa viagem, eu fui até uma agência de viagens, eu comprei a passagem aérea, fiz a reserva de hotel e comprei um passe de trem. Eu escolhi o destino através das brochuras que a agência me deu, de leituras que eu vi, filmes que eu via na televisão, que já tinham me despertado, e também de conversando com amigos, né? Boca a boca, os meus amigos, os meus familiares. Para a preparação da viagem, eu comprei um guia de viagem e mapas que levei comigo. E durante a viagem, claro, enviei cartões postais para os meus amigos, para a minha família. Estamos nos anos 80, né? No ano 2000, eu fiz uma viagem para a Europa e já utilizei a agência apenas para comprar o bilhete aéreo. O hotel eu fiz pela internet, eu já comprei 2000, foi a minha primeira experiência de compra em cartão de crédito na internet. Ainda era uma coisa muito suspeita. E eu fiz uma compra de uma coisa que todos consideraram louca. Eu comprei um trecho aéreo entre Glasgow e Dublin de uma companhia aérea que ninguém conhecia e que não emitia bilhete. O bilhete vinha por e-mail. Essa companhia aérea era a Ryanair. Eu consegui resgatar como é que era o site deles naquela época. A Ryanair foi a minha primeira experiência com uma companhia low cost. Foi muito barato. Eu falei, se eu perder o dinheiro, não vai ser o prejuízo, não vai ser tão grande assim. As companhias low cost já estavam começando a voar na Europa e eu comprei, eu vou dizer para vocês quanto que eu paguei, vocês querem saber? Quanto que eu paguei por esse trecho? €1,99 por esse trecho. Então, eu fiz a loucura e foi muito bem, né? Bom, durante a viagem, eu conheci uma rede de cybercafés. É a Easy Everything, ainda existe algumas na Europa. O cybercafé é o que hoje seria a Lan House, né? Era um cybercafé e aí eu mandava algumas notícias, mas a minha rede de amigos ainda eram muito poucas as pessoas que tinham e-mail ainda, né? Não existia rede social ainda nessa época, ninguém tinha. E então mandei também algumas notícias por aqui e algumas continuei mandando cartões postais, ok? Bom, em junho, agora de 2005, eu resolvi fazer uma viagem para comemorar o meu aniversário. Eu queria viajar para uma capital da América do Sul. Bom, eu fiz toda a compra online, né? Então, toda a parte aérea, fiz a reserva de hotel, aí eu usei o Airbnb. Não foi a primeira vez, né? Já tinha usado outras vezes, mas é fantástico isso aí. Tá? E fiz também a reserva no restaurante que eu queria comemorar o dia do meu aniversário. Um restaurante muito típico, muito excêntrico, muito louco. E, claro, na hora da festa, eu compartilhei com todos os meus amigos, filmei, mandei para eles, falei com eles em tempo real e recebi um monte de parabéns e tudo acontecendo, tudo no mesmo momento. Durante a viagem,
Eu não comprei guias, eu não levei mapas, eu utilizei um aplicativo que me dava todas as informações que eu queria, né? Inclusive se aquele lugar era seguro ou não, que horas que abria a atração. Então, uma grande mudança em tão pouco tempo. Bem diferente da viagem que eu fiz nos anos 80, certo? Ok. O futuro sempre chega, gente. Chega cada vez mais rápido. Não leva mais 100 anos como na época do Júlio Verne, tá? Hoje ele leva 5, 3, às vezes menos. Como é que era o processo, então, de viagem nos anos 80? Então, nós tínhamos ali as informações que vinham pela televisão, pelo boca a boca, por livros, e uma vez que eu decidia o destino, nós tínhamos que ir até uma agência e depois levávamos tudo em mapas, em forma física, né? E como é que é o processo de viagem hoje? Não preciso dizer nada. Está tudo aqui, não é? É preciso, gente, entender e aceitar que as forças tecnológicas, econômicas, sociais estão redefinindo a indústria global de viagens e a atividade turística. A gente precisa ter muita consciência de que isso é real. O universo digital hoje é a principal fonte de inspiração para 65% dos viajantes a lazer, que são inspirados em fontes como as redes sociais, as diversas redes sociais, as ferramentas de busca e os vídeos, conforme mesmo citou o colega Rafael. Tá? Bom, a internet, ela mudou a forma de como nós nos comportamos. Hoje, 120 milhões de brasileiros estão conectados. 120 milhões de brasileiros estão conectados. Uma pesquisa do Google nos dá esse número aí, olha. Em um mês, 300 milhões de buscas foram feitas por passagens aéreas no Brasil. 300 milhões. Então, são números muito grandes, são 300 milhões de acessos, gente, é muita coisa. Porque hoje nós vivemos a terceira... aqui também um dado do Google que diz como é que é a internet no processo de compra do viajante. 89 pesquisam os hotéis online e 47 compram online. No caso de passagens aéreas, 91 pesquisam online e 70% compram online. Isso nos diz algumas coisas muito interessantes sobre, por exemplo, um segmento da atividade turística, que é o de agências de viagem. As agências de viagem, como intermediadoras, que era o papel era o papel que a agência sempre teve, de intermediação, esse papel, ele está acabando. As agências agora, elas têm que pensar, inovar e ver como é que elas vão se inserir no mercado. A quantidade de informação que se tem é muito grande ainda, é difícil de trabalhar essas informações. Então, uma agência com bons consultores de viagem que orientam os seus clientes, e não apenas para vender, para ser comissionada, esse é o futuro das agências de viagem. Bom, hoje nós vivemos, só para dar uma geral aqui, nós vivemos hoje a terceira plataforma da computação.
No início, lá nos anos 60, 70, a gente tinha ali a primeira plataforma que era muito pouco acessível às pessoas, né? Eram os mainframes, aqueles computadores imensos. Depois veio a segunda plataforma, que foi a era dos computadores pessoais, né? Os PCs. Então, olha só, pulou de poucos milhões de usuários para milhões de usuários. Hoje nós vivemos, a partir de 2000, nós vivemos a terceira plataforma, que ela é caracterizada pela hiperconexão das pessoas e dos objetos, né? Ela também é chamada de computação ubíqua. E olha como que nós pulamos de milhões de usuários para bilhões de usuários. Bom, essa terceira plataforma, ela está assentada em 4 pilares, que é as nuvens, a mobilidade, as redes sociais e a Big Data. Eu vou passar bem rapidinho, porque o que eu quero que vocês concluir, mostrando como que isso interfere, principalmente na indústria de viagens, mas não apenas na compra, mas principalmente na qualidade dos serviços que nós podemos oferecer para o nosso cliente. A nuvem, por exemplo, né, vamos falar um pouquinho aqui da nuvem. A nuvem é a ideia de utilizar em qualquer lugar as mais variadas aplicações da internet com a mesma facilidade de que eu as tenho instalada no meu computador em casa, né? Para os hotéis tem sido bem interessante, porque não é necessário uma grande estrutura de TI, basta pensar que a partir de uma conexão com a internet pode-se acessar um servidor que é capaz de executar diferentes tarefas, né? Desde acessar dados, arquivos, aplicativos, enfim. Uma entrevista com o CEO da rede Windham, que já está adotando o sistema de nuvem, ele disse que agora ele acabou com toda aquela infraestrutura que a rede dele precisava de TI usando a nuvem. Então, isso é uma coisa para gestão bem interessante. A Big Data é um termo que é usado para lidar com dados em massa, né? Dados assim, muito além da capacidade dos bancos de dados comum. A Big Data tem muita informação com velocidade e muita precisão. E é interessante notar que essa pesquisa do IDC, esqueci de colocar a fonte ali, elas projetam que a quantidade de dados em 2020 vai ser 40 vezes maior do que a atual. Ou seja, tudo vai ser feito via internet, conforme até o Rafael citou também. Bom, outro pilar da terceira plataforma é a mobilidade. Ter informações a qualquer hora, em qualquer lugar e com qualquer dispositivo se tornou imprescindível no mundo atual. É uma revolução que atinge o comportamento das pessoas e das empresas. É a locomoção sem perda de conexão. Bom, todo mundo conhece a pirâmide de Maslow, né? Que fala sobre as necessidades básicas do ser humano. Você já conhece a pirâmide de Maslow 2.0? Não, vocês vão conhecer agora. É uma brincadeira, mas é para a gente refletir. Para a gente refletir que estar conectado passou a ser indispensável para o bem-estar das pessoas. As empresas estão se preocupando com isso. Eu tive uma experiência há um mês atrás, mais ou menos, em São Paulo, que eu fui até um shopping e eu me deparei com um tipo de um armário cheio de caixinhas e com chaves. E eu achei, da praça de alimentação, achei meio estranho, fui lá ver o que era aquilo. Genial! Genial! Seguinte, mesmo que você tenha, todos nós já vimos em aeroportos aqueles totens com as tomadas para você poder recarregar. Porque, olha, bateria, não é só Wi-Fi, não adianta você ter Wi-Fi se a sua bateria morreu, né? Então, você tem que ter bateria também. Então,
Agora, se você não trouxe o seu carregador, está na roça. Não adianta nada. Mas esse armário que tem lá, cada portinha daquela tem uma série de cabos com todos os conectores possíveis para todos os tipos de celular, né? E você simplesmente coloca ali dentro, deixa o seu celular carregando, fecha e vai para a praça de alimentação, vai fazer suas compras, pelo menos por um tempo. Você fica ali longe, mas o seu celular está sendo recarregado. Então, por quê? Por causa daquilo ali, ó. Ops. Por causa daquilo ali, olha. As empresas estão começando a se preocupar bastante com isso. Quando eu procuro um hotel no Airbnb, né, uma acomodação, a primeira coisa que eu vejo é se tem Wi-Fi. Se não tem, pode ser lindo, maravilhoso, que não vai. Bom, o mercado... Aqui eu trouxe para vocês um panorama do mercado de smartphone no Brasil, dados de 2014. A venda de smartphones passou de 13 milhões, e são dados brasileiros, do mercado brasileiro. Isso significa, gente, que foram vendidos 100 smartphones por minuto. 75% dos celulares vendidos no Brasil são smartphones, 90% usam o sistema Android, e o Brasil é o quarto país do mundo em número de smartphones. Houve uma relação, um aumento de 100% em relação a 2013. Então, mobilidade passou a ser imprescindível na vida das pessoas. Bom, a previsão é que até 2017 o Brasil terá 70 milhões de usuários de smartphone. Bom, ok? Bom, mais do que móveis, os dispositivos se tornam vestíveis. É o que se chama de internet das coisas. A internet das coisas tem o objetivo de conectar os itens usados no dia a dia à internet. É o caso do smartwatch, do Google Glass, e as redes hoteleiras, elas já estão usando, redes hoteleiras, parques, já estão usando essa tecnologia com a finalidade de proporcionar experiências únicas aos seus viajantes. Elas buscam, assim, níveis incríveis de hiperpersonalização para os seus clientes. E eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Vocês sabem o que é isso? É a Magic Band. É uma pulseira que a Disney já está utilizando nos seus parques. Ela é, ao mesmo tempo, chave do quarto, ela é o ingresso de entrada nos parques, você pode fazer as compras com ela, e ela serve também como fura-fila, naquele sistema de Fast Pass que eles tinham agora, né? Agora você pode fazer tudo com a pulseira. E tudo isso de uma maneira bem fofa, olha só, personalizada. Ela tem diversas cores, você pode escolher qual personagem que você quer vestir, e isso é o que a gente chama de internet das coisas, coisas que você pode vestir. Outro exemplo que eu quero dar para vocês são coisas que já estão implementadas em hotéis. O Hotel Península em Hong Kong, ele está usando a tecnologia Intelity, onde os hóspedes usam o próprio celular para abrir a porta dos quartos, controlar a iluminação, as cortinas, a temperatura, a televisão, tá? Além de tudo, eles podem efetuar reservas no spa, planejar passeios, falar com a recepção. Também está em fase de testes lá no Hotel Península o Cyber Mirror, vocês estão vendo ali, aquele espelho. Esses espelhos que são transformados em telas touchscreen, onde tudo que foi armazenado na nuvem pode ser acessado enquanto, por exemplo, você escova os dentes. Você pode saber... deixa eu ver que roupa eu vou usar, né? Qual é a temperatura lá fora? Vai chover? Não vai? Que horas é o meu voo? Também. No espelho. Uma outra experiência também, que o
o Hotel Conrad é um hotel da rede Hilton, em San Diego. Ele tem um aplicativo também que possibilita a personalização da estada. E ele indica, por exemplo, você pode indicar os seus produtos de banho favorito, que você quer lá no hotel, no seu banheiro. Você pode pedir o café da manhã pelo celular enquanto você corre no parque, que fica próximo ao hotel. Enfim, você pode fazer uma série de pedidos, tudo via o aplicativo, que é só você que vai ter, porque são só os hóspedes que têm acesso a ele. Uma outra situação é o que tem o MGM de Las Vegas. Ele tem um quarto chamado Staywell. É um quarto que possui iluminação criada para regular o relógio biológico daqueles hóspedes que se ressentem muito do jet lag. Que o jet lag é aquela sensação de desconforto que você tem depois de viagens muito longas, aonde você cruza muitos fusos horários, com diferenças muito grandes de fusos horários. Então, ele tem uma iluminação própria para adaptar o seu relógio biológico. Então, isso é a tecnologia sendo usada a serviço do bem-estar do hóspede. Bom, a quarta, já foi muito falado de redes sociais aqui, mas as redes sociais são um dos 4 pilares dessa terceira plataforma, né? A internet é uma rede de pessoas e comunidades. Aqui eu tenho uns dados que já estão desatualizados. Hoje eu já vi, eu tinha esquecido o Instagram, de colocar o Instagram ali, e hoje eu já vi que o Instagram já superou o WhatsApp. Está com 400 milhões de usuários. Tá? Então, o Facebook também já superou o 1 bilhão. Né? O YouTube está chegando em 1 bilhão. 350 milhões do WhatsApp, 327 milhões o Google+, e 240 milhões o Twitter. Né? Então, isso são pessoas que estão falando com pessoas, se comunicando com pessoas. Bom, cada vez mais as pessoas interagem, né? Aí as pesquisas revelam, como já foi dito aqui, que as redes sociais influenciam cada vez mais na decisão das pessoas, e desde a inspiração para onde vai viajar, passando pela escolha de onde ficar, que companhia aérea usar, que passeios fazer, que restaurante comer, onde e o que vai comer. Lembra da minha viagem a Bogotá? Pois é, eu resolvi fazer uma brincadeira e eu estava meio em dúvida, um pouquinho em dúvida entre Lima e Bogotá. E eu fiz uma postagem na minha rede social, no Facebook, botei assim, Lima ou Bogotá, não consigo me decidir. Vocês não têm noção. Todo mundo queria dar o seu pitaco e dizer por que eu devia escolher esta ou aquela. E não apenas as pessoas meus amigos, mas amigos dos amigos, gente que eu não conhecia, todos tinham uma razão para escolher ou Lima ou Bogotá. E eu devo dizer para vocês que, sim, a minha decisão contou também. Foi influenciada também, porque ali eu fiquei sabendo de algumas coisas bem interessantes, inclusive aquele restaurante exótico enlouquecido. Vocês não têm noção do que é aquele restaurante. Então realmente é isso que impacta. Alguns dados também do TripAdvisor, 72% das pessoas pedem recomendações aos amigos das redes sociais, 38 pedem dicas e 53 ficam conectados com parentes e amigos durante a viagem. São números assim muito grandes, né? E alguns autores afirmam que devido ao fato do produto turístico ser intangível, difícil de ser mensurado, muitas decisões tomadas vêm a partir das experiências vividas por outras pessoas. Né? É o famoso boca a boca, que agora em tempos modernos passou a ser uma espécie de boca a boca virtual. É o que se chama de E1, né? Vem de uma expressão inglesa chamada word of mouth, que é o
boca a boca, só que agora com o I na frente. Por quê? A influência das redes sociais. E não somente isso. Uma das fontes do boca a boca virtual também tem sido os blogs de viagem. Os blogs, eles estão se tornando um importantíssimo mecanismo de troca de informações entre turistas. Bom, o trade turístico deve ficar bastante atento a esses movimentos nas mídias sociais, acompanhar o que se diz, o que se diz nas redes sociais sobre o destino, seus produtos, serviços, e isso é muito importante. Não apenas importante, necessário. E quem ignorar isso é suicídio. Para terminar, eu vou contar só mais uma experiência pessoal. Eu faço parte de um clube de vinhos que recebo vinhos todo mês e faço pedidos também. Eu fiz um pedido de 6 garrafas de vinho, porque o custo-benefício era muito bom e sempre eles me entregam entre 5 e 6 dias e passaram-se 2 semanas e quando eu me dei conta, liguei para lá, eles têm um 0800, eu liguei para lá e disse, eu não recebi. Eles me ajudaram a rastrear todo o meu pedido, porque eles disseram, para nós já foi entregue. Tinha sido um problema na transportadora, e a transportadora não tinha me entregue. E tinha sumido com uma carga, a transportadora veio e me fez o reembolso, né, do valor pago, uma vez que ela não me entregou o produto. Eu fiz um comentário na minha página, né, na rede social, dizendo que eu achei muito bacana deles terem procurado resolver o problema e que já estava tudo resolvido, mas que pena, a única coisa que eu lamentava era que eu tinha perdido aquela grande promoção, que era um vinho de excelente qualidade, estava num preço muito bom. Né? Não sei, a empresa descobriu que eu tinha feito esse comentário e me mandou uma caixa com 6 vinhos. Coisa boa, né? Aí, é claro, o que eu fiz? Postei e avisei para as pessoas, olha, essa é uma empresa que se preocupa com o seu consumidor. Então, ela realmente, eu não fiz nenhuma reclamação inicial, porque ela tinha resolvido o problema. Só me lamentei por ter perdido a promoção. Então, alguém nessa empresa está monitorando. E isso é importantíssimo para as empresas fazerem. Gente, o futuro sempre chega. E chega cada vez mais rápido. Essa brincadeira que eu fiz de vocês me acompanharem nessa trajetória é porque pensem que a primeira viagem que eu fiz eu não conseguia falar por DDI, por telefone. E agora, como que nós fazemos tudo via internet, via online? Tudo que fizermos daqui para frente, em termos de empresas, tem que se pensar que o perfil do consumidor mudou. Ele mudou, mesmo aquele baby boomer, né, que nasceu lá atrás. Tá? Bom, eu quero agradecer e estou também à disposição para qualquer pergunta, meus contatos ali também, ok? Muito obrigada.